Se alguém tem um sonho da parte de Deus, ele vai pôr o seu coração naquilo. Mas se mais pessoas não aderirem, não assimilarem aquele sonho vai ser um esforço de uma pessoa só. E você começa a pensar, isso é a realidade. Pensa só na sua realidade. Deus te deu um sonho. Às vezes o sonho é para poder conquistar certas coisas, ganhar certas coisas, viver para estudar ou para conquistar e comprar uma casa e você compartilha uma coisa dessa em casa. E se a família não sonha com você, o que acontece nessas horas? A família começa a criticar, a família começa a duvidar, ou as pessoas próximas de vocês que ouviram o seu sonho não acreditam e não vão colocar crédito naquilo. Não é assim? Interessante que mais Deus dá sonho para as pessoas. E Deus quer que a gente lute por esses sonhos. Por mais grande que possa parecer e por menor que possa parecer para alguém, mas para outra pessoa pode ser muito grande aquilo. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: vejam os campos. Os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, mas está faltando trabalhadores. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Vamos trabalhar, vamos nos mover. Mas o que os discípulos começaram a questionar? Senhor, o que é esse campo? Como funciona isso? Será que a gente tem que se envolver? Os discípulos começaram a questionar porque não entendiam aquilo. Mas Jesus disse, abram os olhos, porque as coisas estão por acontecer. O mundo está aí, vocês precisam alcançar mais pessoas. Eu comecei a pensar nisso baseado no que o sonho que Deus tem colocado para nossas vidas. Deus tem colocado o sonho que a gente tem que ter uma igreja que busca cumprir o propósito de Deus de fazer discípulos, de alcançar pessoas para o Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente trabalhe para Ele, que a gente se envolva na obra do Senhor. E Deus nos dá sonhos, nos dá perspectivas. Como eu compartilhei no retiro, o Senhor me deu um sonho, deu uma visão de nosso estado de New Jersey, tinha um ponto maior, e desse ponto maior saíam vários raios ou várias linhas, como se fosse uma viagem de avião, e dali, de um ponto, como fosse do aeroporto, dali saíam muitos outros lugares. E esse lugar dali mostrava-se vários lugares indo para algumas cidades que a gente já está e outras cidades que ainda vão estar. E eu comecei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça com isso? Significa que a nossa igreja vai expandir, vai crescer. E aí, a gente começa a olhar assim, onde nós vamos chegar? E a linha ia para muitos lugares longes. E a gente compartilha, alguns diz, legal. Estou dentro, pastor, mas não me envolve muito nisso negócio não. Eu quero, mas vou ficar quietinho. E você vê as pessoas, primeiramente, se empolgando, as pessoas dizendo, isso aí não é de Deus não, isso é coisa da cabeça do pastor. Mas eu comecei a pensar algumas coisas sobre isso. Imagina, se a gente pega talvez aqui o Vanderlei, que é mais experiente. Imagina o Vanderlei pegando o celular dele, o iPhone, e entrando numa máquina do tempo, há 30 anos atrás. E ia chamar as pessoas que ele conhecia 30 anos atrás. Diz o seguinte, olha, daqui a 30 anos nós vamos ter um celular com tamanha força e poder. Você vai poder falar com as pessoas, mandar um text message, a pessoa vai receber na hora aquilo. Imagina esse comunicado há 30 anos atrás. Imagina você falar em internet, Wi-Fi. Imagina você conectar com a pessoa na mesma hora, conversar com a pessoa no FaceTime, um olhando para o outro. Imagina um comunicado desse há 30 anos atrás. Pergunta, as pessoas vão acreditar? Não. Mas foi o sonho, ele mostrou, olha, isso eu vi, eu estou lá 30 anos na frente. Isso vai acontecer, mas as pessoas acreditam? Não. Por quê? Porque a verdade é que a gente olha para os sonhos com a realidade que a gente vive hoje e não com a perspectiva do que vai acontecer. O nosso olhar sempre está atrelado ao que a gente vive hoje, as dificuldades hoje, com o mundo de hoje. Por isso a gente tem muita dificuldade de ter a perspectiva de um sonho de Deus, de olhar e colocar o nosso coração naquilo. Imagino que isso talvez tenha sido muito difícil para algumas pessoas. Mas quando eu olho a Bíblia, você começa a olhar que Deus deu muitos sonhos para muitas pessoas. Por exemplo, lembro da história de José. Pensa um homem que sonhava
Deus dava muitos sonhos para ele. E o sonho dele, imagina ele, não é o caçula, mas era o mais velho do caçula. Entre os 12, ele era o 11º. E o sonho que Deus deu para ele é o seguinte: todos os 11, incluindo meu pai, minha mãe, vão se dobrar diante de mim. Pergunta a você, se você contar isso para os seus irmãos, eles vão acreditar? Eles vão confiar nisso, vão dizer, isso é de Deus. A pessoa mais velha diz, isso aqui é de Deus. Ou vai dizer, nunca isso vai acontecer. Nunca isso vai acontecer. Mas ele teve sonhos para contar o que ia acontecer e ninguém acreditou. Só que uma coisa que eu aprendo com o Senhor é o seguinte, que quando Deus dá um sonho, Ele mostra onde que a gente vai chegar, mas Deus não nos detalha o processo que vai acontecer até chegar lá. Deus mostra o sonho, mas não mostra o meio do canto. Não mostra o que vai acontecer. Quando José começou a contar o sonho do que iria acontecer, eu imagino que ele não pensava que seus irmãos iam ficar com raiva dele, que seus irmãos iam ficar com inveja dele, que seus irmãos iam jogá-lo num buraco, que os seus irmãos iam vendê-lo como escravo, que os seus irmãos iam mentir para o seu pai, que ele ia viver como escravo no Egito. Ele não imaginava que ia ser traído pela família, não imaginava que ele ia perder muitas coisas no palácio lá no Egito, não imaginava que ia ficar anos e anos na cadeia no Egito. Tudo isso porque Deus tinha um sonho para ele. Ele ia ser alguém muito importante, onde a sua própria família ia se curvar diante dele. Mas Deus não detalhou o caminho, o processo, ou os processos, as dificuldades que tinha. Mas ele teve que acreditar. A diferença é que José se manteve firme. José se manteve fiel o tempo inteiro ao Senhor. Mesmo com todas as adversidades que ele passou na vida. Deus tem te dado sonhos. Glória a Deus por isso. Mas Deus não vai detalhar o processo, ou os processos que você vai ter que enfrentar para poder chegar naquele sonho. Não é verdade? Deus te dá um sonho para você e conseguir alguma coisa, comprar uma coisa no Brasil, comprar uma casa no Brasil. Você não tem nenhum dinheiro aqui, mas você quer comprar uma coisa no Brasil. E você começa então a se empenhar para isso. Eu vou comprar. Você começa a trabalhar muito mais do que o normal, porque você quer juntar dinheiro para poder comprar lá. Mas nesse meio do caminho, às vezes alguém da família fica doente. Nesse meio do caminho, aparece um desemprego. Nesse meio do caminho, aparece uma luta muito grande que você passa aqui no trabalho. Mas você está com um sonho que você vai conseguir comprar sua casa lá no Brasil. Mas Deus não te dá detalhes do que vai acontecer no meio do caminho. Mas o que Deus espera que a gente faça? Mantenha-se firme. Fiel ao que Deus está nos mostrando que a gente tem que fazer. Mesmo que muitos não acreditem. Mesmo que muitos não botem fé. Mas o Senhor quer que a gente faça isso. Isso serve para mim e para você. E a gente tem que lutar por isso. Mas eu quero compartilhar com você a história de um homem. Que não é José, que não é Daniel. Mas um homem que também é alguém que eu olho com muita atenção. Porque ele recebeu uma grande incumbência de Deus. Deus deu a ele um sonho. Deu a ele não somente um, mas alguns sonhos. Que se chama Josué. Eu quero compartilhar com você sobre esse homem. E como tudo começou na vida dele. Josué capítulo 1, de 1 a 9, detalha um pouquinho o que Deus revelou para esse homem, onde Deus queria que ele chegasse. Josué capítulo 1, de 1 a 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém
conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometia sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Pensa aqui comigo, queridos. Josué, ele caminhou de perto com Moisés, desde a saída do Egito. Josué caminhou de perto com Moisés, vendo tantos milagres. Ele aprendeu com Moisés sobre Deus. Ele percebeu e viu Moisés falar com o Senhor. Ele viu Deus se manifestar na tenda do tabernáculo e Moisés estava lá dentro. Ele estava aqui fora, olhando e vendo Deus se manifestar a Moisés. Josué foi aprendendo a lidar com as pessoas. Josué, ele foi o segundo homem de Israel no período da terra, lá do deserto. Ele viu como é difícil liderar um povo que reclama o tempo inteiro. Como é difícil conduzir um povo que não tem a perspectiva de Deus. Como é difícil conduzir um povo que só quer olhar para trás, olhar para o Egito e ver como o Egito era melhor. Um povo que não olha na perspectiva do plano de Deus, mas olha na perspectiva da sua vontade, do seu estômago, da sua vontade pessoal. E ele aprendeu a compreender a importância que deveria ter de buscar a Deus em meio a tudo isso. E ele então tinha Moisés como alguém extremamente importante para o seu crescimento espiritual. Moisés era o guia, era alguém que orientava e dizia tudo que Josué deveria fazer. Mas agora no texto que nós lemos, Deus começou a mostrar a Josué o sonho que Deus tinha para ele, para o seu futuro. Deus disse a Josué: Josué, você vai levar o meu povo, esse povo que saiu lá do Egito, você vai levar os filhos deles que agora estão aqui no deserto. Você vai levar esse povo a herdar toda essa terra prometida desde lá de trás da época de Abraão. Você vai conduzir e você vai conquistar todo esse território, desde a terra tal, até a terra tal, até o mar tal, ou seja, deu a ele a visão do que ele iria fazer, o que iria conquistar. Mais interessante é que Deus não detalhou as lutas pelas quais ele ia enfrentar. Quando diz o texto que Moisés morreu, agora tinha que assumir o posto de liderar esse povo. E o povo começou a dizer o seguinte: você não é Moisés, você não é o líder que a gente espera, você não é a pessoa que é de confiança. O povo começou a questionar se ele tinha autoridade de Deus ou não, se ele era a pessoa adequada para conduzir esse povo. Começou a dizer: você não tem capacidade para isso, você não fala que nem Moisés, você não dirige que nem Moisés, você não faz as coisas que nem Moisés. As pessoas viam Josué e o comparavam com Moisés. E a pior coisa que existe é você comparar-se com outra pessoa. É o outro comparar você com outra pessoa. Alguém sempre sai em desvantagem. Mas Deus falou com Josué. Mas o povo não acreditou nas palavras de Josué. E Deus disse por 3 vezes: seja forte e corajoso. Mantenha-se firme. Não deixe isso se perder. Mantenha-se. Eu escolhi você para conduzir esse povo. Mas o povo não acreditou. Sabe quando o povo começou a acreditar que ele seria o líder que Deus queria escolher para ele? Quando tiverem que enfrentar logo em seguida o Rio Jordão. Pensa numa batalha que Josué não estava preparado. O povo estava próximo ao Rio Jordão. Tinha que enfrentar o Rio Jordão.
E o Rio Jordão estava na época larga, grande. Não era a época fraquinha, hoje ou de baixo, mas era uma época grande. E a forma pela qual ele deveria passar era passar a seca, enfrentar e ultrapassar pelo Rio Jordão. Pergunta você, como você reagiria diante do Rio Jordão e o povo duvidando de você? O que Josué foi fazer? Assim como Deus falou com Moisés, ele foi buscar o Senhor. Então Deus disse, olha só, na época de Moisés, Moisés foi e colocou a madeira ou aquele cajado sobre a água e a água se abriu. Foi assim com Josué também? Não. Como é que foi com Josué? Pisa na água, vai andando e o rio vai se abrir. Você vai na frente ou não? Vai lá, vai pisando na água. Você vai esperar o rio abrir na frente? Você vai dizer, Senhor, Moisés só colocou o cajado e o negócio abriu. O mar vermelho se abriu, agora eu tenho que pisar na água. Pois é, Deus não detalhou para Josué os processos que ele tem que enfrentar para vencer na vida. Mas a história que a gente vai comparar, e eu quero compartilhar com você o seguinte, quais processos que Josué teve que passar e vencer para poder cumprir a vontade do Senhor. Quero compartilhar, segundo o texto que a gente descobriu, algumas coisas que Deus quer nos ensinar sobre o que a gente tem que fazer para cumprir o propósito de Deus. Mesmo que algumas pessoas não entendam, mas a gente tem que fazer. A primeira coisa que o texto me ensina, que a gente leu, o primeiro processo que Josué teve que fazer e que a gente tem que fazer para nós mesmos cumprir a vontade do Senhor. A primeira coisa é, enterre o seu passado. Enterre o seu passado. Versículo 2 diz que Moisés, meu servo, está morto. Para se cumprir o propósito de Deus, você precisa ter a visão de Deus, mas além disso, você precisa dar um passo para frente. E o passo para frente sempre vai envolver ter que abrir mão de algumas coisas, que sempre foram o seu sustento, ou a sua força, aquilo que te dava segurança. Josué teve que aprender a abrir mão daquilo. Porque Deus disse, Josué, meu servo Moisés está morto. Como é difícil enterrar o passado, não é verdade? Como é difícil abrir mão de algumas coisas para cumprir um propósito maior. A gente sempre pensa numa coisa ruim, como perder pessoas, como perder perspectivas, abrir mão de coisas, mas eu quero falar de coisas até que sejam boas que a gente tem que abrir mão. Por exemplo, casamento. Esse é um assunto que está circulando em casa. A gente tem que aprender, né? Mas sabe uma coisa boa? É o seguinte, quando você pensa em casamento, o que acontece na perspectiva de casamento? Casamento significa ter que enterrar algumas coisas e assumir outras coisas. É, não é verdade? No casamento significa você ter que enterrar, abrir mão de algum conforto, de uma estabilidade, de uma segurança e ter que encarar uma vida nova, tendo que começar a pagar a conta, tendo que começar a se virar na vida. Eu não vou nem olhar para o lado, mas a gente tem que olhar para frente e olhar o que a gente tem que fazer e abrir mão de algumas coisas. Jesus disse o quê? Para a união de uma pessoa, deixa pai e mãe e se una a outra pessoa, não é assim? O deixar pai e mãe significa o quê? Enterrar algumas coisas. Enterrar algumas coisas. Não significa você esquecer o que você vivenciou. Deus não pediu para Josué esquecer Moisés. Deus pediu para Josué o seguinte, olha filho, Moisés morreu, segue a sua vida. Segue a sua vida. Ou seja, isso que era forte para você agora, não tem mais. Hoje, infelizmente, eu recebi uma notícia muito cedo que me abalou bastante. Uma pessoa muito querida, das pessoas que me discipularam na minha adolescência, alguém que era, eu não sei qual a idade que ele tem hoje, ele faleceu hoje. Alguém que era um profeta, era alguém que me levava para orar
nas montanhas, alguém que me discipulou com a palavra do Senhor, alguém que me ensinou a muitas coisas na oração. Hoje eu recebi a notícia que ele faleceu de um infarto. Isso me abalou bastante. Como deve ter abalado muito a Josué, Deus diz o seguinte: Moisés está morto. Muitas coisas que nós vivenciamos no ano passado, muitos sonhos que eu tive, perspectivas do que iria acontecer comigo, sonho de que eu ia abrir uma outra igreja, muita coisa que aconteceu na minha vida. Esse homem que faleceu hoje, ele me disse. Deus o levantou como profeta para anunciar essa verdade. Então eu, quando tinha alguma luta que eu passava, eu ligava para ele. Porque ele era uma pessoa que ia falar com Deus. Porque quando a gente está com muita dificuldade, você pode orar, mas você tem dificuldade de ouvir Deus. Então você precisa que Deus use alguém para falar com você. E eu tinha o Ivan como alguém que me ajudava muito nesse aspecto. Alguém em que eu confiava, que eu abria o coração e falava com ele. Por muitas vezes eu andei em Kearney, andei chorando, ligava para ele: olha por mim, ora por mim, Ivan, ora por mim, Ivan. Ele parava o que estava fazendo e orava por mim. E agora, querido, Josué, Deus disse: Josué, meu servo Moisés morreu. Segue a sua vida. Não para nesse tempo, não para nessa situação. Não fique preso à vida que você sempre teve de segurança, de estabilidade, de alguém que você sempre confiou, ou de falar, de buscar. Não, queridos, agora é hora de olhar para frente. A gente só consegue deslanchar em algumas áreas quando alguém sai da nossa vida. É ou não é verdade? Infelizmente, essa é uma verdade. Muitas pessoas surgem como novos líderes da igreja, quando outras pessoas ou deixam de ser líder, ou Deus promove, alguma coisa acontece e surgem novos líderes, e isso é a igreja do Senhor Jesus. A gente tem que aprender a olhar a vida na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. Não da forma como a gente está vendo a minha situação hoje. Se José olhasse para a vida dele naquele momento e dizer: Senhor, não conta comigo porque não vai dar certo. Esse povo não acredita em mim. Esse povo não confia naquilo que eu estou falando. Esse povo não crê naquilo que o Senhor está falando comigo. Não adianta tentar, Senhor. Mas Josué não ficou olhando para o que as pessoas estavam dizendo. Josué entendeu que tinha que olhar lá para frente. Olhar para o alvo ao qual o Senhor confiou a ele. Deus deu um sonho para ele: conduz esse povo para conquistar toda essa terra. A primeira coisa que você tem que fazer, tem que enterrar o seu passado. Tem que dizer: basta, agora olhar para frente. Basta, olha para frente. Talvez você fique preso a muitas coisas que você está atrelado ao seu passado, à sua história. E você diz: eu não vou conseguir, não vai dar certo, ninguém me apoia nisso. Diga você: olha para frente. Olha para frente. Não fica preso ao que as pessoas falaram para você antes. Não fique preso ao que já aconteceu lá atrás. Mas olha para frente e põe o passo para frente. Não olha para trás, nem viva baseado no que aconteceu no passado. Mas viva com o olhar para frente. Porque o Senhor quer que você chegue lá na frente. Amém, queridos? Amém. Em qualquer sonho que você tiver, faça isso, porque Deus vai honrar você nesse processo. Jesus disse o seguinte lá em João capítulo 12, verso 24. Se o grão de trigo que cair na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Dá muito fruto. E o Senhor quer que a gente faça isso. Primeira coisa que eu tinha que fazer então, para nós cumprirmos o propósito do Senhor, é enterrar o passado. Enterrar aquilo que pode nos prender. Não é perder a amizade, mas olhar para frente. E aquilo que não vai me ajudar a crescer, eu não posso dar mais corda para aquilo. Tem que olhar para frente. A segunda coisa que o Senhor disse para Josué: dispõe-te agora, ou seja, uma atitude positiva. Uma atitude positiva. Primeiro, enterre o seu passado, enterre porque Moisés morreu. E a segunda coisa, tenha uma atitude positiva. O Senhor disse para Josué: dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Isso não é: se dispõe daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, quando as coisas estiverem boas, quando todo mundo estiver acreditando em mim, quando a situação estiver mais fácil, quando tiver mais recurso financeiro.
Quando o GP estiver acontecendo, quando eu tiver mais condição, estiver sendo visto melhor para as pessoas. Não, queridos. Deus não depende de situação para usar você. Deus vai usar porque Ele quer conduzir você para cumprir o propósito dEle. Mesmo que muitos não acreditem no primeiro momento. Mesmo que muitos não confiem em você no primeiro momento. A ordem do Senhor para Josué foi: dispõe-te agora. É agora, é hoje, não é amanhã, é hoje, não é daqui a uma semana, é hoje. Amém, queridos? Amém. Primeira coisa, então, em termos do passado. Segunda coisa, dispõe-te agora, faça isso hoje. Terceira coisa que o Senhor determina para Josué, versículos 3 e 4, conheça os limites de Deus para você. O versículo diz: todo lugar que você pisar os seus pés será seu. Olha o limite que Deus está dizendo para Josué. Não é pequeno o limite. Não é daqui até o final ali. Se o Senhor nos mostrou em 3 anos, visão 50, 500, eu digo a você, o Senhor me mostra um lugar maior para a gente. Amém. Amém. Daqui a 5 anos, talvez isso aqui nem exista mais. Você acredita? Só vendo, né? Pois é, eu digo a você, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, isso aqui vai estar muito maior do que a gente possa imaginar. Amém. Se nós estivermos aqui, porque Deus pode levar para outro lugar muito maior que a gente possa imaginar. Alcançando muito mais cidades, muito mais lugares, tendo muito mais GPs. Eu não sei o que Deus espera para a gente, mas uma coisa eu sei, não é coisa pequena. E eu estou agarrado naquilo que Deus falou. Amém, amém, queridos? Amém. Diz o texto como promessa para Josué. Josué, os limites de Deus são o seguinte: daquele lugar, para aquele lugar, para aquele lugar, lá para aquele lugar, lá no final, para aquele lugar você consegue enxergar? Não, pois é. Tudo isso aqui é onde você pisar, Deus vai dar você. Uau! Pensa numa coisa gigantesca. Onde Josué não conseguia imaginar como seria e o que seria. Josué, no tempo que ele esteve atuando e agindo como líder de Israel, ele conquistou mais de 35 cidades. E não foi todo o território programado por Deus. Mas ele conquistou mais de 35 cidades. Você sabe o que significa isso? Teve que lutar para conquistar todas elas. Todas foi na base de luta de guerra. Não foi com base em chegar lá e orar, agora esse lugar é meu. Mas foi de guerra. Primeiro lugar que passaram o Rio Jordão, onde Josué tinha que conquistar, se chama Jericó. Você acha que foi fácil conquistar Jericó? Foi somente no grito? Não, queridos. Deu uma volta na cidade. 2 voltas na cidade. 3 voltas na cidade. No 7º dia deu 7 voltas. É muito trabalho. Cansado. E no 7º dia ainda tinha que gritar. E depois de gritar, depois de cansar, de andar por 7 voltas por toda a cidade, ao fora da cidade, ele disse: agora entra e toma lugar, toma posse. Sabe o que significa isso? Não é chegar agora e esperar que todo mundo morra. É luta. Morreu muita gente. Não podia sobrar ninguém. Tinha que matar todos. Tomar posse do lugar não é nada fácil. Mas Deus disse: vá, porque onde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar será seu. Não subestime Deus, nem subestime o poder do Senhor. Onde Deus quer levar você, muita coisa irá acontecer através de você. Amém. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali será uma grande bênção. Amém. Onde você chegar no seu GP, ali vai ser uma grande bênção. Amém. Muitas pessoas serão salvas para a glória do Senhor, onde você pisar a planta dos seus pés. Amém, queridos? Porque o limite que determina é o Senhor, não é você. Ninguém poderá resistir você. O que significa isso? Muitos vão questionar, muitos vão duvidar, muitos vão brigar com você.
E primeiramente os de casa vão querer questionar você. E os de fora vão vir para lutar contra você. Mas permaneça firme, porque Deus já te garantiu a vitória com antecipação. Amém. Ninguém vai conseguir resistir você. Não tenha medo do gigante, não tenha medo de dificuldade, não tenha medo da luta, não tenha medo do que possam falar, não tenha medo daquilo que você possa pensar, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Não tenha medo, porque Deus é com você e Deus será com você. O seu GP vai ser grande, a sua vida vai crescer para a glória do Senhor Jesus. Você vai prosperar em muitas áreas da sua vida se você cumprir o propósito de Deus. A gente tem que entender que o Senhor nos dá promessas, a gente tem que nos apropriar dessa promessa. Josué entendeu o seguinte: eu não posso deixar de perder as promessas do Senhor. O Senhor disse, ninguém poderá te resistir. Ele tinha que encarar de frente as lutas, sabendo que o Senhor era com ele. Mas em contrapartida, Deus pediu duas coisas para ele. Deus falou tanta coisa com ele. Enterra o seu passado. Dê um passo para frente. Avance. Não perca. Se dispõe agora. Entenda os limites do Senhor. Entenda aonde você vai chegar. Muito longe, lugar longo. Você vai poder se apropriar das promessas do Senhor. Você vai conquistar tudo a qual eu tenho preparado para você. E ninguém vai conseguir resistir você. Não significa não ter luta. Não significa não ter dificuldade, significa que você vai conquistar tudo isso. Mas Deus pede para a gente duas coisas, como pediu para Josué. A primeira coisa que ele pediu para Josué foi, seja fiel. O verso 7 diz, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O Senhor exigiu de Josué fidelidade. O Senhor exigiu de Josué que ele fosse fiel. Fiel a quê? A tudo que Deus havia determinado para Moisés. Fiel a quê? A visão que Deus havia derramado no seu coração. Fiel a quê? Fiel à palavra que Deus havia dado para ele através de Moisés. Deus disse, você vai prosperar, você vai vencer, se você se manter fiel até o final. Josué foi vencedor, porque se manteve fiel até o final. E mesmo no final, já no final, antes de morrer, o povo estava começando, o povo já tinha dividido em terra, já tinha tomado lugar, as tribos já estavam assumindo os seus lugares onde iriam viver com o seu povo, com a sua tribo. Mas o povo começou a ouvir e receber dicas de como viver para adorar outros deuses. Isso lá em Josué capítulo 24. O povo começou a ouvir o que o mundo estava dizendo e comparando com aquilo que Deus dizia. E o povo começou a querer aquilo que o mundo queria. Então Josué disse, reuniu os líderes das tribos, reuniu os principais lideranças daquele povo e deu uma ordem. Eu imagino ele subindo no palanque, diz o seguinte, atenção aqui todos vocês. A ordem do Senhor foi o seguinte, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem servir ao Senhor, que sigam suas vidas, mas eu e minha casa iremos servir ao Senhor. Sabe o que estava acontecendo com o povo? O povo começou a colher aquilo que o mundo estava dizendo como sendo o mais importante. O povo começou a ouvir que os outros deuses talvez eram mais importantes. Sabe por quê? Porque era um Deus a qual eles podiam tocar, podiam ver. E o Deus impossível não se toca e nem se vê. Apenas se ouve. E agora não tem mais Moisés. E agora também não tem mais Josué em todos os lugares. Agora cada líder de tribo ia representar Deus na sua tribo. E os líderes não tinham intimidade com o Senhor. Sabe o que é pior? Essa geração que ouviu o Senhor, que aprendeu com Moisés, agora aprendeu com Josué, viveu as coisas de Deus, viu muitos milagres. Agora diz a palavra do Senhor que os filhos desses que viram tudo, nem conheciam mais a Deus. Sabe por quê? Porque os pais não passaram sua experiência de vida com Deus para os seus filhos. E os filhos agora estão adotando o quê? Aquilo que o mundo diz como regra de vida. E Josué disse o seguinte, olha, presta atenção.
eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Que vocês façam o mesmo. Josué manteve-se firme e fiel, custe o que custar. Mesmo o mundo sendo forte em alguns momentos, mas ele manteve-se firme e fiel ao Senhor. E o Senhor espera que a gente seja fiel. Quando você olha no livro de Apocalipse, você vê disso que o Senhor diz o seguinte: aquele que for fiel até o fim vai herdar a vida eterna. Aquele que for fiel até o fim, Deus vai dar essas e essas bênçãos. Aquele que for fiel até o fim, percebe? A ordem do Senhor é que a gente permaneça fiel, custe o que custar. Por mais difícil que possa parecer, mesmo que as pessoas não acreditem que isso irá acontecer, mantenha-se firme e fiel. É o que Deus espera de mim e de você. Amém, queridos? E a segunda coisa que o Senhor pediu para Josué, primeiro é seja fiel. A segunda coisa, verso 8, diz o seguinte: tenha disciplina. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. O Senhor deu uma ordem para Josué, para que o seu caminho prospere, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Seja fiel àquilo que o Senhor Deus disse a Moisés. Mas também medite dia e noite em tudo que o Senhor lhe confiou. Tudo que Deus disse a Moisés. Não se aparte disso por nada. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que para que eu possa cumprir o propósito do Senhor, Ele espera que eu seja fiel a Ele. E Ele espera que eu medite na palavra de Deus todos os dias da minha vida. Mas, pastor, é muito difícil, por isso que é uma atitude de disciplina. É disciplina. O Senhor quer encontrar em nós homens e mulheres que tenham disciplina. Certa vez o Senhor falou de uma coisa que vai acontecer no momento. Ele mostrou um noivo que vai chegar e tinham as noivas sendo preparadas, mas tinham umas servas que tinham que deixar prontas as lamparinas com óleo adequado, pronto para isso. Mas das 10 servas que estavam preparando a noiva, 5 delas guardaram e foram ali pessoas sistemáticas, que foram trabalhadoras, que tinham guardando o óleo o tempo inteiro. Está acabando, eu vou preencher. Está acabando, eu vou preencher, porque não podia faltar óleo na lamparina, porque a hora que o noivo chegasse tinha que estar a luz acesa. Mas 5 delas não foram disciplinares. As 5 delas não agiram com disciplina, 5 delas foram relaxadas. Acharam que estava garantido, mas acabou o óleo na lamparina e o noivo chegou. E o que aconteceu? As 5 que estavam sábias, que tinham sido disciplinadas, que tinham o seu óleo guardado na lamparina. O noivo chegou, a noiva se encontrou, a noiva simboliza a igreja do Senhor Jesus, eu e você, mas a serva simboliza o povo do Senhor, que vai se encontrar com Jesus. Essa noiva, essas servas tinham que estar tudo pronta. Tudo pronta. As 5 conseguiram entrar e estar com o Senhor, o noivo. Mas as 5 que não foram fiéis, não foram disciplinadas, não mantiveram o óleo pronto o tempo inteiro, perderam a chance de se encontrar com o noivo. Queridos, o Senhor nos desafia a avançar, a crescer, a multiplicar, a expandir. O Senhor nos deu uma ordem. A ordem é: ide e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. O Senhor nos confiou a missão e Ele espera que a gente cumpra isso. Ele nos deu uma missão, um alvo, um sonho. Ele espera que a gente cumpra isso. E o Senhor espera que a gente seja fiel em tudo que o Senhor colocar em nossas mãos. O Senhor espera que a gente medite na palavra do Senhor todos os dias. Pastor, eu não tenho tempo. Ok, a escolha é sua. O Senhor diz: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e me siga. A ordem do Senhor não é obrigada a ninguém, não é forçar ninguém a fazer alguma coisa, mas é por iniciativa própria, é desejar aquilo. Se alguém quiser vir, eu tomei a iniciativa, eu quero seguir o Senhor Jesus. Eu vou seguir o Senhor Jesus. Eu espero num dia onde o Senhor possa chegar e buscar a sua igreja. Eu quero estar com o Senhor nesse dia.
Para que eu possa estar com o Senhor nesse dia, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que meditar na palavra do Senhor diariamente. Se eu quero me encontrar com Ele e dizer, Senhor, aqui está os frutos a qual o Senhor me confiou. E está aqui nas mãos do Senhor. Se o Senhor me deu talentos, me deu 5 talentos, eu tenho que entregar para o Senhor no mínimo 10 talentos. Se o Senhor me deu 2 talentos, eu tenho que confiar, entregar ao Senhor pelo menos 2 talentos. Se o Senhor me deu 1 talento, eu tenho que entregar para o Senhor 2 talentos. Mas diz a palavra do Senhor que esses 5, na parábola que o Senhor deu, 5 talentos entregaram mais 5, 2 entregaram mais 2, mais 1 resolveu enterrar o talento. E quando enterrou o talento, o Senhor disse, olha, aquilo que você tem, você vai perder agora. Se afasta de mim, o seu lugar não é comigo. Sabe, queridos, o Senhor nos dá uma missão e quer contar com a gente para cumprir essa missão. Deus confia em mim e em você. Mas eu não tenho força, não consigo, assim como o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso. Eu estarei com você por onde você estiver. Eu não posso, eu não tenho tempo. O Senhor diz a você, se você quer, seja forte e corajoso, porque eu estarei com você aonde você estiver. O Senhor confia, o Senhor vai estar com você. Entende, queridos? O Senhor vai estar com você onde você estiver. Fique em pé, por favor, nessa hora. O Senhor foi claro. O Senhor foi objetivo com eles. Assim como o Senhor falou com Josué, Ele falou comigo e com você nesta noite. Ele nos confiou a missão. E Ele espera que a gente diga, Senhor, pode contar comigo. Eu não tenho condição. Eu não tenho habilidade. Não sei o que falar, não sei como falar. A primeira coisa que o Senhor disse para Josué foi, dispõe-te. Além de você enterrar o seu passado, enterrar, mas dispõe-te. O resto Ele vai fazer com você, se você te dispor. Queridos, nós chegamos aqui hoje. Você chegou onde você está hoje, porque você tem o conhecimento para isso que te dá essa condição, você está aqui hoje. Ou seja, você só está aqui hoje porque você conheceu muita coisa para estar aqui hoje. Para você chegar lá, você precisa conhecer muito mais coisas. Deus não vai te dar para você chegar lá na frente se você não conhecer mais coisas. Você não vai ter uma promoção no seu trabalho se você continuar com a vida que você tem. Você não vai conquistar mais coisas se você não lutar para isso. Não investir para isso. Não querer mais de Deus para isso. Não ler mais livros. Não se aprofundar em Deus, na intimidade com o Senhor. Deus só vai dar para aqueles que querem mais. Você vai chegar onde você está porque você conhece as coisas até esse lugar. Mas se você quer ir mais, você precisa conhecer mais. Quer ir mais. Se você é construtor e quer conhecer e construir uma mansão ou uma igreja desse tamanho, mas só sabe construir uma casinha, o que tem que fazer? Vai aprender como se constrói um lugar desse. Vai ver como as pessoas fazem. Vai conhecer o construtor que fez isso. Corre atrás. Vai atrás. Lute por isso. Quanto mais conhecimento você tiver, mais Deus vai te colocar naquele lugar. Agora, quanto menos você tiver, mais você não sai do seu lugar. Deus disse, dispõe-te para Josué. E eu falo mesmo para você nesta noite. Dispõe-te. E eu quero contar com você, assim como o Senhor quer contar comigo e com você para essa missão maravilhosa, que é fazer discípulos para o Senhor Jesus. Se você quer dizer, Senhor, pode contar comigo. Não sei nem por onde eu começo, nem o que fazer, mas pode contar comigo. Se você quer dizer, Senhor, eu quero, me ajuda na minha pequena fé. Eu te convido a você sair do seu lugar e você vir no altar nesta hora. Dizer, Senhor, pode contar comigo. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a meditar na Tua palavra. Me ajuda a avançar. Se você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, pode vir no altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus possa abençoar e sustentar você nesse caminho novo que o Senhor confia a você.